Okay, good evening, everyone. Good evening, guys. How are you? Hope you're fine. I hope you're fine. Galera, então, muito bem. Espero aí que todos estejam bem, né? Isolados em casa, safe ones, todos seguros, né? Acho que é o mais importante a gente manter essa consciência, né, de que a gente precisa ficar em casa, que tudo vai passar logo, né? Não é fácil, né? It's gonna be a hard task for everyone. It's like this. I'm feeling the same. Estou sentindo também a mesma coisa. É muito difícil a gente ficar em casa, né? Mas a gente precisa incorporar isso, entender que a gente precisa e que vai passar logo, né? E uma coisa que é importante é a gente manter o foco, não é isso? Ou seja, o nosso ministro da Educação aí tem falado que não vai adiar o Enem, e a gente fica muito preocupado com tudo isso, e isso faz com que a gente possa, né, quem tem a condição, a possibilidade de estudar, que faça, né? Porque é difícil a gente, né, ver se realmente isso vai se concretizar ou não. Eu creio que a justiça deve intervir e deve passar o Enem mais para frente, até porque, né, é uma situação aí muito complicada no Brasil todo, né, de todas a, enfim, né, tanto na rede pública quanto privada, está todo mundo sofrendo um pouquinho aí. Então, acho que não faz sentido, né, manter o Enem nessa data, sendo, né, em virtude aí do que tudo que a gente tem, do que nós estamos passando. Mas vamos lá. Então, o que a gente precisa fazer é seguir firme aí nos estudos para a gente poder, né, de fato, manter contato com a língua, que é o nosso caso, que é o idioma, que é importante. Ok? Então, é isso aí, tá? Só para a gente poder iniciar a nossa aula. Beleza? Galera, seguinte, nas nossas aulas anteriores, nós falamos aí sobre alguns outros aspectos, né? Nós falamos sobre linking words, vimos a importância dessas linking words, falamos também em relação na aula anterior, em relação aos idioms, que são expressões idiomáticas, que a gente também falou, né, da importância de se observar, de usar o contexto, então foi o que a gente falou. E na nossa aula hoje, a gente vai ver um pouquinho aí de vocabulary, de vocabulário, para melhorar então o nosso vocabulário, né, alguns aspectos, na verdade, eu vou trabalhar com vocês alguns aspectos que são meio que troublesome ones, que são alguns pontos aí problemáticos para a gente poder tentar diferenciar e ir melhorando aí o nosso vocabulário, tá bom? É como a gente vai fazer. Beleza? Então é o que a gente vai trabalhar na nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre as confusing words, que são palavrinhas que causam confusão, né? Ou seja, talvez por terem aí uma escrita, um spelling muito parecido, ou também por terem um som muito parecido, ou também por ter um significado aí, né, parecido, tá? Por ter aí talvez uma tradução também para nós aí parecida. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas palavrinhas. É um assunto bacana, tem muita coisa para a gente poder falar. Eu tentei buscar aqui the most common ones, né, as mais comuns para a gente poder ver. E vou trabalhar com vocês. Então a gente vai ver, para diferenciá-las, vamos ver exemplos, tá? Depois a gente vai praticar um pouquinho aí em relação a isso. Então a ideia é incrementar para que quando vocês encontrarem, né, essas palavrinhas na leitura, no texto, vocês consigam entendê-las, né? Não ficarem perdidos, não ficarem confusos ao se depararem com elas, correto? Então é o que a gente vai falar. Só lembrando aí mais uma vez que o vocês podem, o chat está aberto, então sempre que vocês quiserem fazer alguma inferência ou colocar algum comentário, alguma dúvida, tá? Podem fazer tranquilamente. Acho bom que façam, porque aí a gente tem um dinamismo melhor da aula, né? Então, façam isso para que seja melhor, tá bom? Então, espero aí. Só lembrando aí para deixarem os microfones desligados e as câmeras também desligadas, tá bom? Senão, aí a gente pode ter o perigo de, né, de travar aqui nossa plataforma. Ok? Então vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês para a gente poder iniciar. E vamos então dar início aí. A gente tem muita palavrinha para a gente poder ver, muita coisa aí para a gente poder falar. Certo? Bom, ó, muito bem.
Vamos aí para a gente poder falar sobre essas confusing words, né? Então vai ser bacana aí a gente aprender um pouquinho aí sobre essas palavrinhas que são um pouco problemáticas para nós, né? Que causam alguma certa dificuldade muitas vezes. Então a gente precisa manter o foco e aprender a diferenciá-las. Então vamos lá. First of all, temos aí. In the English language, there are some words that are spelled differently but sound exactly the same. Então, aquilo que eu falei para vocês, que na língua inglesa existem algumas palavrinhas que they are spelled. Quando eu falo que they are spelled, é que they are written, que elas são escritas. Ou seja, quando eu falo spelled, né, a gente sabe que spell poderia ser soletrar, mas quando eu falo spelling, the spelling of a word, eu estou falando em relação à ortografia, como essa palavra ela é escrita, letter by letter, certo? Então a gente vai ver que em inglês algumas palavras elas vão ser aí escritas diferentes, né? But they sound exactly the same, mas possuem aí o mesmo som. Also, there are some words that are spelled the same, but they are pronounced differently. Ou seja, além disso, então há algumas palavras que são escritas da mesma forma, mas que são pronunciadas diferentes. Então a gente também vai ver esse detalhezinho. Then, there are those words that do not share the same spelling or pronunciation, but they are often confused. Então é aquele detalhe, né? Também temos aquelas palavrinhas que they don't share the same spelling, elas não possuem a mesma escrita, a mesma spelling, a mesma ortografia ou pronúncia, mas frequentemente são confundidas, né? Talvez devido ao sentido, ao significado próximo, ao uso muito próximo, muito parecido. Então a gente vai ver também em relação a isso. These are your commonly confusing words. Então, são as palavrinhas aí que nós vamos chamá-las de confusing ones, de palavrinhas que causam confusão. E já iniciando, aqui ó, nós temos várias palavrinhas que were highlighted, né? They are in red, palavrinhas que estão destacadas, que estão em vermelho, e que a gente já pode observar que elas são aí também facilmente confundidas com outras. E a gente vai comentar um pouquinho sobre elas. Então, let's go. Vamos lá. Ó, iniciando aí, a primeira, the first troublesome pair is going to be this. Então, o primeiro par que a gente vai ver aí de palavrinhas colocadas como confusing ones, vai ser então esse parzinho aqui, ó, que seria allusion and illusion. E veja que aqui, ó, eu coloquei para vocês a phonetical transcription, a transcrição fonética. Ou seja, transcrição fonética é o que diz respeito a como essa palavra é pronunciada. Quais são os fonemas aqui colocados, tá? Então, isso aqui que vocês estão vendo, ó, são phonetical symbols. São símbolos fonéticos que vão, então, representar cada fonema. Cada fonema, né, diz respeito a um som. Então, eu tenho aqui, ó, allusion. Vou pronunciar dessa forma, ó. A pronúncia é exatamente essa. Allusion. Então, este é o som. E aqui, para essa palavrinha, eu vou ter essa pronunciation, essa pronúncia, que seria illusion. Uma dica para vocês, que geralmente muita gente questiona nessa parte aqui. Ô, teacher, o que eu poderia fazer para melhorar a minha pronunciation in English? Uma dica que é importante. By studying, by getting to know the phonetical symbols, you can improve your pronunciation a lot. Então, fazendo isso, tá? Aprendendo, estudando, conhecendo os símbolos fonéticos, aprendendo aí a fazer as transcrições fonéticas, vocês vão, assim, melhorar 100% your pronunciation. Vocês vão melhorar a pronúncia de vocês 100%. Por quê? Porque uma vez que, como aqui a gente consegue perceber, a gente tem a possibilidade de ver qual é a sílaba que é tônica, aquela que é pronunciada com mais força. Por exemplo, eu consigo observar aqui, ó, a sílaba tônica quando a gente tem esse, como se fosse esse tracinho aqui em cima, né? Essa aspa simples. Então, indica que a sílaba tônica está aqui, ó, na segunda, aqui da mesma forma, beleza? E aí você vai aprendendo sonzinho, você vai aprendendo cada sonzinho, e aí você vai aprendendo a pronunciar. E aí, sempre que você tiver alguma dúvida em relação à pronúncia de alguma palavrinha, jogando na internet, em um dictionary, né, ou até mesmo em um printed dictionary, um dicionário normal, né, impresso, você vai conseguir localizar qual é a transcrição fonética. E vai ser capaz de pronunciar qualquer palavra em inglês. Então,
é bacana, é muito importante e você aprende muito. A sua pronúncia ela fica muito accurate, fica muito apurada, tá? Fica, de fato, muito boa. E aí tem as variações de American English, de British, né? E assim por diante, que você vai aprender. Dica, onde você pode encontrar isso para poder, então, melhorar a sua pronunciation? Você pode baixar aplicativos, né? Vai lá na sua market, né? na sua store aí do seu celular, né? Ou App Store, ou então vai lá no Play Store e baixa lá. Tem um aplicativo da Macmillan, tá? Que você consegue baixar e aí você vai ter todos os símbolos fonéticos que você vai touch them, você vai tocá-los, vai ouvir qual que é o som, vai ver lá as palavrinhas, tem exercícios, então você coloca lá, tá, que você vai encontrar esse aplicativo que você pode ter no celular. No computador é a mesma coisa, você pode colocar, digita no Google lá, quadro fonético, né, atividades de fonética online, né, ou então já vai lá direto na Macmillan, que você vai conseguir baixar, enfim. Então, você pode fazer isso para melhorar a sua pronúncia, tá bom? Então, é o que a gente tem aqui. Então, vamos ver. Qual seria a diferença de allusion e illusion? Aqui não é tão difícil, até porque é muito parecido com o português, tá? Allusion refers to implying or referring to something, especially in literature. Ou seja, então aqui a gente fala sobre a alusão, que refere-se então a implying, a sugerir, referir a algo, né? Fazer uma alusão, né? Referir, fazer uma referência, que a gente vai ver principalmente isso na literatura. Por exemplo, the horse mentioned in the text is clearly an allusion to the Trojan horse. Ou seja, que o cavalo mencionado no texto claramente é uma alusão ao cavalo de Troia. Então, ou seja, uma referência. Então, é o que a gente tem para a palavrinha allusion. Por sua vez, illusion refers to a misleading image, object, or idea that does not exist as it appears. Ou seja, aqui a gente já tem a ilusão. Então, refere-se a uma misleading image, ou seja, uma imagem que é falsa, enganosa, né? A um objeto, uma ideia que não existe, que não é como parece, como parece ser. Então, ilusão. Por exemplo, the magician created the illusion of a disappearing coin. Ou seja, que o mágico criou uma ilusão de uma moeda desaparecida. Ok? Então, uma ilusão, coisa que não existe. Mas não é tão difícil, porque essas palavrinhas são parecidas aí com o português. Ok? Continuando. Number 2, nós temos among e between. O que acontece? Elas, como vocês podem perceber, não têm pronúncia parecida e não têm spelling parecido. Contudo, elas são frequentemente confundidas devido a serem ambas prepositions e ser o que nós em português conhecemos como entre. Beleza? Então o problema aqui já vai ser em relação ao sentido, né? Ao uso delas. Então among, between é o que nós conhecemos em português como entre. Aí vem a questão. What's the difference, so? Qual que é a diferença? Let's see. Among is used when referring to three or more. Ou seja, a gente vai utilizar então among, que seria entre, vai ser usado aí quando a gente vai fazer referência a 3 ou mais elementos. Então, quando você quer colocar aí, mostrar, né, fazer referência que é entre vários, three or more, several, então você vai ter que utilizar a palavrinha, a preposition among. Por exemplo, among the paintings was an original Picasso. Ou seja, entre as pinturas ou os quadros estavam um Picasso, né, original. Enfim, então, por que eu utilizei among in this case? Because we are talking about the paintings, and in this case, we don't know how many paintings there were. Ou seja, então, como eu não sei quantas pinturas, quantos quadros haviam, então isso representa que eram vários, né? Então, por esse motivo que eu estou utilizando among. Por sua vez, in is used when referring to two. Já between vai ser utilizado quando referir-se a two elements, a 2 elementos, tá? Então, quando for especificado, ficar explícito de que você está trazendo, que você está falando sobre 2 elementos, então nós utilizaremos between. Exemplo. I'm stuck in traffic between Alden Road and Panel Doctor. Então, ou seja, aqui ficou mencionado, né, bem específico, em relação a duas ruas. Então, por esse motivo, eu utilizei between,
Então, estou preso no trânsito entre as ruas Alden e Panel Doctor. Então, como foi falado aqui, mencionado 2 elementos, eu tive que utilizar between. Beleza? Tudo ok? Ótimo. Então, avançando um pouquinho mais, let's go. 3. Aqui nós temos, então, ó, effect and effect. Então, vejam aí, né? Phonetical transcription for this word. Effect. Second one, effect. Beleza. Bem, apesar aí, né, delas serem parecidas, terem um spelling parecido, e até mesmo uma pronunciation, mas a gente não confunde tanto. Não é um caso assim tão difícil. Effect is a result or a consequence. Usually it's a noun. Né? Ou seja, então effect vai ser o que nós conhecemos como efeito, portanto trata-se aí de um resultado, de uma consequência. Então, we're going to see it usually as a substantive, as a noun. Ou seja, então a gente vai ver geralmente como sendo um substantivo, tá? Por isso, efeito. Por exemplo, the effect was catastrophic, né? Podemos tê-lo também como verbo, né? He effected the change in the existing system, né? Enfim, de que causou efeito, tá? Que causou efeito na mudança do sistema existente. Então, pode ser também um verbo, beleza? Effect, it's going to be a verb, is to have an impression, influence, or effect on something, né? Usually, it's going to be a verb. E a gente já vai ver que affect vai ser para trazer essa ideia de ter uma impressão, influência ou efeito em algo, né? Geralmente vai ser um verbo. Então, to affect, que é o afetar. Bom, por exemplo, this greatly affected his mental state that evening. Ou seja, que isso afetou grandemente o seu estado mental naquela noite. Tá? Então, eu tenho affect como afetar, enquanto verbo. Ok? Então, há esse detalhezinho. Só toma cuidado com affection. Affection já vai ser afeição. Então, não é a mesma coisa que de affect. Beleza? Vamos lá. Number 4. Aqui nós temos, ó, em relação a tratando-se de countable and uncountable words. Né? Palavras de substantivos contáveis e substantivos incontáveis. O que a gente vai perceber? Tratando-se de countable and uncountable words, nós vamos ter geralmente algumas expressões que são utilizadas aí com essas palavrinhas contáveis e incontáveis, né? Só antes, a gente precisa lembrar o que é uma countable e o que é uma uncountable word. Uma countable word, que é um substantivo, né, contável, são palavrinhas aí que podem ser colocadas no plural. Então, we are going to have a singular form and a plural form for them. Então, teremos uma forma de singular e uma forma de plural a elas, tá bom? Então, você pega, por exemplo, book. Do we have a plural form for book? Yes, we do. We have books. Então, tem book, que é singular, books, que é plural. Você tem table, que é singular, tables, que é plural. Student, students, e assim por diante. Tá? Então, é possível aí, então, que pode ser contado. Muito bem. Uncountable words, uncountable nouns, já são substantivos incontáveis. Então, palavrinhas que they are going to be used always in the singular form. They have just this form. Elas têm apenas essa única forma que é de singular. We can't make plural form with them. Então, a gente não pode formar plural com elas. Então, por exemplo, você pega sugar, você pega water, pega milk, pega a palavrinha money, tá? Que é dinheiro. Então, a gente não conta dinheiro, não falo monies, falo money. Eu posso até contar dollars, coins, reais, but we can't count money. A palavra money em si, ela é uncountable, tá? Da mesma forma, a palavra time, que seria tempo. Então, eu vou ter aí, né, eu posso até contar hours, minutes, seconds, but we can't count the word time, tá? Professor, mas eu já vi a palavra times. Mas aí times não vai ser como tempo, vai ser vezes. Aí já é uma outra ideia, tá bom? Então, tem esse detalhezinho aí sobre countable and uncountable words. E o que acontece? E aí nós vamos ter expressõezinhas que nós utilizaremos com essas countable and uncountable words, para indicar quantity. Portanto, chamaremos de quantifiers. Então, eu vou ter, por exemplo, para indicar muito, eu posso ter many, que é utilizado aí, né, como a ideia de muitos, para countable words. Eu posso ter much, que é o muito, muito, que é para substantivos que são incontáveis, né? E eu posso ter outras, por exemplo, fewer and less, as you can see, como vocês conseguem ver aqui.
O que seria fewer and less? Primeiro, eles são formas de comparação. Comparativos aí, tá? Fewer and less. A gente vai perceber que fewer diz respeito a menos e que less também diz respeito a menos. Então, a mesma coisa. Então, qual que é a diferença? Que fewer vai ser utilizado para countable nouns e less vai ser utilizado para uncountable nouns. Então, você vai sempre ter que perceber, buscar aí, observar o substantivo que o acompanha para saber qual que você usa. Se é fewer ou se é less. Vamos ver? Então, olha lá. Is used when referring to things that can be counted, como eu falei. Então, fewer, que é o menos, é utilizado com substantivos que são contáveis. Por exemplo, there were fewer customers than anticipated. São formas de comparativo, né? Eu tenho customers, que está então a palavrinha no plural, que seriam clientes. Então, como a gente consegue contar, eu vou ter que utilizar fewer. Portanto, there were fewer customers. Então, havia menos clientes do que anticipated, né? Do que antecipadamente. Yes. Por sua vez, como eu falei para vocês, vai ser uma forma de comparação, que é o menos também, só que vai ser utilizado com uncountable nouns, com substantivos incontáveis, né? Também nós vamos ter aí muitos substantivos abstratos que são incontáveis, né? Também. Então, vou ter que utilizar less com esse tipo de substantivo. Por exemplo, I have less patience than Ted. Então, veja que eu tenho patience, que é um abstract noun. Posso colocá-lo aí, né, como sendo uma uncountable word, portanto. Então, como é uma uncountable word, um abstract noun, eu vou ter que utilizar less anteriormente. Ou seja, que eu tenho menos paciência do que Ted, né? Enfim, então tem que ter essa noção aí do que é countable, do que é uncountable, para utilizar fewer e less. Sabendo que tanto fewer quanto less é o que nós conhecemos como menos em português. Ok? Continuando. Número 5 aqui nós temos hanged e hung. Tudo isso diz respeito ao verbo hang. H-A-N-G. Hang. Beleza? O que acontece? Qual é a diferença? Hanged with ed, as you can see, refers to the past and past participle of hung. Ou seja, então tem aqui, ó, hang, o verbo. Se ele está com ed, então é o passado ou participio desse verbo. E a ideia, né? Hang, como a gente consegue ver, e aí até foi colocado aqui, ou seja, ser levado à morte, ou seja, que seria o enforcar. Então, hang, enforcar. Quando eu coloco aí e formo, né, coloco o ed, é um verbo regular. Então, hanged, ou seja, enforcou, enforcado, né? É como eu teria. A gente tem que lembrar que quando a gente coloca ed nos verbos, se eles aceitam, é porque eles são verbos regulares. Resumindo a história, que a gente vai ver aqui. Esse verbo aqui, ó, hang, ele vai ser um verbo que pode ser regular ou que ele pode ser irregular. Como assim? Hang, se for enforcar, ele vai ser um verbo regular. Então, o passado fica hanged e o particípio fica hanged, da mesma forma. Por exemplo, many people were hanged during the Salem witch trials. Ou seja, que muitas pessoas foram enforcadas durante os julgamentos das bruxas de Salem, por exemplo. Eu posso também ter o verbo hang como sendo o verbo suspender, ou ainda também prender, né? Enfim, posso também ter o verbo hang dessa forma. Prender ou suspender, né? Beleza. E quando ele tem esse sentido, ele já não vai ser o verbo, né, um verbo regular. Ele vai ser um verbo irregular. Se é um verbo irregular, não posso colocar ed. Então, ele ficaria o passado e o princípio dessa forma aqui, ó, hung. Então, veja que não é mais hang. Agora fica hung. Porque a forma aí, por ser um verbo irregular agora, então o passado e o princípio formado dessa forma. Tá bom? Então, tenho aqui um exemplo. Hung the picture on the wall. Ou seja, que ele pendurou, tá? Suspender, pendurar. Que ele pendurou the picture on the wall. Ou seja, o quadro na parede. Então, você precisa ver o contexto para saber como que você vai fazer. Se for enforcar,
no passado vai ficar hanged, né? E se for suspender ou pendurar, passado vai ficar hung. Então há essa diferença de um e de outro. Correto? Então não pode esquecer. 6. And infer. Então aqui novamente a gente não tem spelling parecido, não temos uma pronunciation parecida, mas nós temos em um sentido parecido. Imply and infer. Imply de suggest, implicar, com a ideia de suggest, de sugerir, a gente vai ver. E infer com a ideia de sugerir. To imply means to suggest something without specifically stating it. Ou seja, então significa sugerir algo sem especificamente, né, afirmar. Então, sugiro tal coisa. Por exemplo, are you implying that I did something wrong? Ou seja, você está sugerindo, né, que eu fiz alguma coisa errada? Então, sem especificar, né, tal coisa. Sem especificar, sem, principalmente, né, afirmar tal coisa. Por sua vez, infer means to draw a conclusion about something that hasn't been directly stated. Ou seja, então já significa draw a conclusion, entender, chegar a uma conclusão sobre algo que não foi diretamente afirmado. Então seria, como eu falei, o inferir, o concluir, o deduzir, né? Por exemplo, from your statement, I can infer that you believe he's guilty. Ou seja, pela sua afirmação, eu posso inferir que eu acredito que ele é culpado. Ou seja, então, pelo que foi falado, não é algo que é diretamente afirmado, né? Então eu deduzo, eu faço uma inferência, concluo tal coisa. Então, essa é a diferença de imply e infer. Muito bem, vamos lá. Passando aqui, ó. No número 7, nós temos dois verbos que esses são confundidos, tanto pela spelling, pela escrita, né? pela ortografia aí, quanto também pela pronunciation. Então, primeiro aqui, ó, esse aqui a gente vai pronunciar assim, lie, beleza? E o segundo aqui, escrito com a letrinha A, nós vamos pronunciar lei. Então, não esqueça. Eu tenho aqui lie, eu tenho aqui lei. Professor, esse lie vai ser o mentir? Não. Lie, como a gente já aprendeu anteriormente, pode ser o verbo mentir. Mas aqui nós vamos ver, para contrastar, né? Lie e lay, aqui esses dois verbos parecidos. Então a gente não vai ver o lie aqui nesse caso como o verbo mentir. Ok? Beleza. O que seria esse lie nesse caso? When the object is laying itself down. Ou seja, nós vamos usar então o verbinho aqui lie quando o objeto está sendo colocado, deitado, né? Posto. A ideia seria exatamente essa. I'm going to lie down. Ou seja, eu vou me deitar. Eu vou deitar. Or go lie down on the couch. Vai deitar no sofá, por exemplo, né? Então, o que a gente pode observar também? Nós temos aqui um caso, né, de transitividade do verbo. Lie vai ser um verbo intransitivo, ou seja, ele não precisa de complemento. E lay, por sua vez, vai ser um verbo transitivo, que precisa de um complemento. A gente vai ver isso. Quando eu falei, I'm going to lie down, lie, né? Ou seja, então não coloquei o objeto depois, o complemento depois. Eu vou me deitar, né? Ou seja, essa vai ser a ideia. E principalmente perceber que a ideia de deitar, né? De deitar-se, né? Por exemplo, a gente vai utilizar aqui, ó, down, para mostrar bem isso, tá? Então também é utilizado aqui junto. Lay, object is being laid down, ou seja, aqui a gente já observa o seguinte, né? Lay vai ser né, como eu falei para vocês, um verbo que é transitivo, então ele precisa de complemento, que também traz essa ideia de colocar, de pôr, de deitar, né, alguma coisa, né? Enfim. Por exemplo, lay the book on the table, ou seja, eu vou colocar o livro, deitar o livro na mesa. Now I lay me down to sleep, ou seja, agora eu me deito para dormir, certo? Então, há essa diferença aí, como a gente pode observar. Certo? Então, só lembrar da diferença. Lie, intransitivo, não precisa de complemento. Lay, precisa de complemento depois. Tem que ter algo, né? Por exemplo, lay the book, lay something, lay this, né? Ou lay somebody, deitar alguém, sei lá.
Enfim, então há essa diferença. Beleza. Então a gente não pode esquecer. Ótimo. Vamos lá. Number 8. Many e much. Aqui ainda a gente tem aquela... são quantifiers, palavrinhas que indicam quantidade, né? Então, pegando o gancho do que eu falei para vocês em relação a fewer e less, a ideia é a mesma, né? Então, aqui a gente tem que ver que many, nós vamos utilizar. O que seria many? Seria muitos, muitas, né? Para indicar quantidade. Vai ser utilizado quando refere-se a large but definite number, né? Um número grande, definido. Many refers to things that can be counted, ou seja, usado com substantivos contáveis, como eu falei para vocês. Por exemplo, I have too many shoes. Por que eu usei many? Porque shoes é countable, é contável. Então, tenho muitos sapatos, certo? Much, por sua vez, é o que a gente conhece como muito, muita, e vai ser aí, então, para mostrar essa quantidade, grande quantidade, né? E vai ser utilizado com uncountable words, com substantivos incontáveis, né? Então, tem que observar o substantivo aqui colocado. You have too much time on your hands. Então, como eu tenho o substantivo time, e nós vimos que time é uma uncountable word, então eu não posso usar many. Eu tenho que usar much. Então, você tem muito tempo nas suas mãos. Beleza? Então, só lembrar dessa diferença de que um é para contável e outro é para incontável. Vamos lá. Number 9. Nós temos aí dois verbos que são também facilmente confundidos pelo spelling e também pela pronunciation. O primeiro aqui, ó, eu tenho rise. O que é escrito com I, a gente vai pronunciar rise. O que é escrito com A, nós vamos pronunciar raise. Então, não pode esquecer desse detalhezinho. Diferenças. Use rise when the object is lifting itself. Rise is an intransitive verb. Então, é aquele detalhe também que a gente vai ver parecido lá com o lie e o lay, sobre a transitividade do verbo, né? Rise é um verbo intransitivo, então ele não precisa de complemento. Tanto rise quanto raise fazem referência a coisas que seriam acima, né? Ou seja, levantar, aumentar, crescer, subir, tá? Fazem referência a isso. Por exemplo, fala assim, I rise each morning at 6. Ou seja, que eu me levanto, né? Eu levanto de manhã, toda manhã às 6. Então, isso é um verbo intransitivo. Ou se eu falo assim, por exemplo, the sun rises in the east. Ou seja, que o sol nasce no leste, né? Então, também mostra aí que vai ser um verbinho intransitivo. Não precisa de complemento. Raise, por sua vez, o que a gente vai observar? The object is being risen by another force. Quando raise, então, ou seja, o objeto, né, ou algo, é levantado aí por uma outra força. Mas aí essa definição fica meio estranha. É bom você pensar que raise é um verbo transitivo. Ele precisa de um complemento após ele, de um objeto. Por exemplo, she raised her hand at the teacher's request. Ou seja, que ela levantou. Levantou o quê? Her hand at the teacher's request. Então, por isso que nesse caso, eu utilizei raise e não rise. Porque rise é intransitivo, né? E nesse caso aqui precisa do complemento. Portanto, raised her head. Ok? Então, não dá para a gente poder confundir. E nessa aula, a gente vai ver até aqui, então, nessa aula, nós temos a diferença aí, ó, de duas palavrinhas que também são facilmente confundidas em relação ao spelling e em relação, tá, também à pronunciation. A primeira aqui, ó, nós vamos ter duas pronúncias. Mesmo se ela for uma strong, se for pronunciada com mais força, ou se for pronunciada com menos força. Pronunciado com mais força, nós teremos than. E pronunciado com menos força, than. Então, a diferença. E aqui, outra, apenas a palavrinha than, pronunciada dessa forma. Than. Então, veja, ó, than, mais aberto, e aqui, than. Então, tem um ezinho, como é pronunciado. E aqui o schwa seria um. Então, essa é a diferençazinha. O que seria? And choose to draw a comparison. A gente vai utilizar and com a para poder ter uma comparação. É usado aí seria para mostrar, então, fazer um comparativo, uma comparação. Por exemplo, like vanilla more than chocolate. Ou seja, eu gosto mais de baunilha do que de chocolate. Então, than chocolate. Então, a gente vai colocar and com e
is used to refer to time or at the time. Ou seja, então a gente utiliza esse then para poder mostrar que seria o então, né? Ou seja, referindo a tempo, aquele tempo, ou ainda também como sendo uma linking word, uma conjunction, que vai expressar aí um result, seria o então, daí, logo, né? Assim, desse modo, enfim. Por exemplo, to the store, then I went to David's graduation. Ou seja, eu fui à loja, então eu fui à formatura do David, por exemplo. Tá bom? Então, a gente percebe a diferença de um e de outro. Then com a, para comparação. Then com e, para mostrar então o tempo, ou uma conjunction para mostrar a consequência ou resultado. Beleza? Ótimo. Nós temos então aí várias outras palavrinhas para a gente poder falar, tá? Eu vou parando por aqui, que esse é o nosso we're running out of time, né? Nós estamos aí, o tempo já está acabando, tá? Senão nossa aula fecha e a gente não consegue concluir nada. Mas, como eu falei para vocês, a ideia é a gente aprender um pouquinho dessas palavras e quando nós nos depararmos com elas no texto, a gente não ficar confuso, não ficar perdido, beleza? Então, na próxima aula, a gente retoma que a gente, né, onde nós paramos, para a gente poder dar continuidade e aprender aí mais palavrinhas e increase our vocabulary, né? E aumentar aí, melhorar o nosso vocabulário. Poder repetir o then. Then, que é com e, certo? Vai ser para expressar tempo, que seria o então, né? Ou ainda também uma conjunction, uma linking word, que expressa uma ideia de resultado, de consequência, que seria assim, então, né? Logo, portanto, por isso, também é possível a gente ver dessa forma. Ok? Beleza, meninos. Então, ó, thank you so much. See you next week. Então, vejo vocês semana que vem. Lembre-se de ficar em casa, de estudar, manter o foco. Ok? Abraço para todos. Ótima semana, ótimo final de semana. Bye.